para finalizar a nossa disciplina, vamos fazer então uma revisão bastante objetiva da 10.992, que trata da carreira dos militares de nível médio e de nível superior da Brigada Militar. Vamos lá pulando já para o artigo 5º, que traz uma ideia de ascensão funcional. Assim como eu falei em outros momentos, lá na 10.990, quando nós tratávamos da promoção do capitão para major, sendo um por antiguidade e um por merecimento, e dos demais oficiais de 3 no merecimento para um por antiguidade, eu disse, olha, talvez não caia por ser oficial, mas está previsto, tem circunstâncias boas de se pedir na prova, pode causar essa confusão. Então aqui a gente também precisa trazer essa previsão dos oficiais, porque pode cair, está previsto na norma como um todo, e também tem algumas situações que a gente precisa saber da diferença. Então, ascensão funcional nos postos QOM e QOS ocorrerá após decorrido um interstício mínimo de 8 anos. 8 anos é o interstício para ascensão funcional do QOM e QOS. Para a promoção no posto de major, o capitão deverá ter prestado serviços em órgão de execução por um período consecutivo ou não de no mínimo 3 anos, com aprovação no CAPM. Então vejam, tem uma série de detalhes que nós precisamos ter essa compreensão. Talvez o mais fácil seja saber que o capitão precisa fazer o CAPM, mas eu preciso saber que ele tem 8 anos de interstício, eu preciso saber que ele tem que necessariamente ficar 3 anos trabalhando no órgão de execução, esses 3 anos sendo consecutivos ou não. No acesso à promoção ao posto de coronel, o ocupante do posto de tenente-coronel exige a conclusão com aprovação do CEP-GESP. Então, CAA para ser promovido a major, CEP-GESP para coronel. O oficial do quadro de oficiais. Aqui nós temos no artigo 8º, assim como nós vamos ter mais ao final, vamos estudar juntos. Aqui, eu frisei isso na outra oportunidade, nós temos talvez, em toda normatização institucional, a melhor definição das atribuições do que vai fazer realmente o oficial, assim como nós vamos ver o militar da carreira de nível superior, assim como nós vamos ver mais abaixo em outro artigo, as funções bem precisas, digamos assim, do militar da carreira do nível médio. Então, o oficial QOM exerce comando, chefia e direção do que? Dos órgãos administrativos de média e alta complexidade e das médias e grandes frações de tropa. Então, na parte administrativa, média e alta complexidade, e na parte operacional, média e grande fração de tropa. Então, por isso que nós vamos ter, naquilo que nós estudamos lá no 42871, nós vamos ter um oficial QOM comandando companhia, batalhão, comando regional. Bem como planejamento, direção e execução das atividades de ensino, pesquisa e treinamento. Os oficiais QOS também farão da mesma coisa, mas de acordo com as suas peculiaridades da profissão. Aqui, nós começamos a estudar algumas alterações recentes que nós precisamos ter muita atenção, porque não foi um ou outro artigo que mudou, foram vários, em vários pontos bem importantes que interferem em requisitos, em interstícios e outras coisas mais. Então aqui em vermelho eu trouxe um texto do que era a legislação até recentemente. Vejam, 2022. Mudou recentemente, por isso nós precisamos redobrar a nossa atenção. Como era antes então? Fica instituída a carreira dos servidores militares estaduais de nível médio, integrante pelos QTPMs, pelos QPMs, com exigência de segundo grau, ensino médio. Agora, como é? Com exigência da escolaridade de nível superior. Então, tem a previsão da exigência de escolaridade de nível superior? Tem. Então, se tiver a previsão de nível superior, eu posso fechar os olhos e marcar verdadeiro? Não, porque em que pese tem essa previsão, a própria lei estabeleceu uma transição para a exigência dessa escolaridade.
A escolaridade de nível superior aplicar-se-á exclusivamente aos militares nomeados após a aprovação nos concursos, cujo edital de abertura seja publicado após 1º de julho de 2027. Essa é a transição. Então, todo mundo que estiver antes desse período, para eles não se aplica o requisito de escolaridade de nível superior. Vejam abaixo. Os candidatos nomeados em decorrência da aprovação em concurso cujo edital de abertura tenha sido publicado antes de 1º de julho de 27, será exigida a conclusão do ensino médio e para ingresso no CBF. Então, é correto dizer que o nível de escolaridade da Brigada Militar pela lei é o ensino superior? Sim, mas dependendo do que tiver escrito na prova, eu preciso ter a compreensão que há uma regra de transição e eu preciso ver se na prova não tem alguma afirmação que tenha que me levar necessariamente a uma transição. Porque pode estar lá, a partir da publicação recente da lei de 22, ou atualmente, todos os ingressos, todo ingresso na Brigada Militar é com nível superior. Não. Para a carreira de nível médio, passará a ter um nível de escolaridade superior, considerando a data que nós acabamos de ver nesse artigo. As qualificações, aqui também, voltando um pouco para 10.990, eu tinha feito já esse link, que nós veríamos agora. As qualificações policiais militares são do soldado nível 3, 2, 1, segundo sargento e primeiro sargento. A progressão para os níveis 2 e 1 será automática, 10 e 20 anos, e iniciando o ingresso no nível 3. Então aqui, fazendo então essa conexão com a previsão já da 10.990. Mais mudanças que tivemos. Artigo 16, parágrafo 3º. Não havendo candidatos passíveis de formação em serviço, a graduação de terceiro sargento entrará em extinção, revertendo os cargos à medida que vagarem 20% para primeiro tenente, 30% para primeiro sargento, 50% para segundo sargento. Como ficou? Fica extinta a contar de 1º de 22 a graduação de terceiro sargento. Então, se tiver a previsão a partir de julho de 22, houve a extinção dos terceiros sargentos, da graduação de terceiro sargento. É correto afirmar? É correto afirmar. Ainda que nós saibamos que existem alguns terceiros sargentos na tropa. Mas, pelo texto da legislação, a partir de 1º de julho de 22, fica extinta a graduação de terceiro sargento. Sendo revertidos seus respectivos cargos ao longo de 5 anos, 1/5 por ano, sempre em 1º de julho, e em percentuais diferentes do que aquilo que estava previsto. 10% no posto de primeiro tenente e não os 20% que tinha previsão na lei anterior. 20% para a graduação de primeiro sargento e não os 30% previstos anteriormente. E 70% de segundo sargento e não os 50% previstos na legislação anterior. Então tem algumas diferenças que podem ser pedidas e nós precisamos saber esses percentuais. Aqui em vermelho 17 como era. E é bom a gente ler essa legislação revogada para compreender melhor a diferença do que era e do que realmente vale hoje. A convocação dos subtenentes sargentos para frequentar o CBA e dos terceiros sargentos de extinção, cabos, soldados para frequentar o CTSP da será por antiguidade. Das vagas referentes às convocações, 50% serão preenchidas a ser regulado administrativamente pela brigada, observado o interstício mínimo de 5 anos para o CTSP e 4 anos de primeiro sargento para o CBA. O interstício de permanência na graduação de primeiro sargento será de 3 anos para os atuais terceiros e segundos primeiros. Então, são situações que não existem mais. Ainda, serão promovidos, uma certeza, serão promovidos. A graduação de segundo sargento, os militares aprovados no CTSP serão promovidos
a graduação de primeiro sargento, segundo sargentos que contarem com pelo menos 4 anos. O interstício de permanência na graduação de segundo sargento será de 3 anos, uma transição para os terceiros e segundos sargentos e para os atuais alunos do CTSP, isso na época da lei. E ainda serão promovidos, uma certeza, os primeiro-tenentes quando terminarem o CBA. Nada disso vale. Tá? Vamos ver agora o que realmente está valendo. O soldado, o segundo sargento e o primeiro sargento poderão ser promovidos e não mais o serão. Poderão ser promovidos por antiguidade ou merecimento, observado o cumprimento do interstício mínimo de efetivo serviço na respectiva graduação, a conclusão com aprovação no respectivo curso, quando se tratar de acesso à graduação de segundo sargento e ao posto de primeiro-tenente, bem como a existência de cargos vagos. Então mudou bastante o texto. Serão disponibilizadas anualmente vagas para o CTSP e para o CBA, com no mínimo 20% dos cargos vagos na graduação de segundo sargento e no posto de primeiro-tenente. Então, quando que vai ter curso? Anualmente. Qual vai ser o percentual? No mínimo 20%, tanto para o CTSP como para o CBA. 20% do quê? Dos cargos vagos previstos para a graduação e para o posto. As vagas do CTSP para os soldados e do CBA para os primeiros sargentos serão disponibilizadas na proporção de 50% por antiguidade e 50% para aprovados em processo seletivo, observado em qualquer caso o interstício da respectiva graduação. Então, ele estabelece que para os dois é 50-50, 50 antiguidade e 50 processo seletivo. Poderão se inscrever para a realização do CTSP os soldados de qualquer nível, vejam, de qualquer nível, cumprido um interstício mínimo de 5 anos de efetivo exercício na graduação. A promoção de segundo sargento para a graduação de primeiro sargento observará os critérios de antiguidade e merecimento, o cumprimento de 8 anos de efetivo exercício na graduação de segundo sargento. Poderão se inscrever para a realização do CBA os primeiros sargentos com interstício mínimo de 8 anos de efetivo exercício na graduação. Então vejam, nós tivemos uma alteração de interstício e tivemos nessa alteração de interstício ali a previsão também nós tivemos inserido nessa situação os níveis de soldados que nós passamos a ter 1, 2 e 3. Então para o CTSP, independentemente do nível, os 5 anos de efetivo exercício, para a promoção de segundo sargento para primeiro, os 8 anos de efetivo exercício na graduação de segundo, e para a inscrição no CBA, os 8 anos de efetivo exercício na graduação de primeiro. Porém, a legislação também trouxe uma transição, e é uma transição que traz ainda um resgate de outra transição estabelecida lá em 2017. O interstício de permanência que nós vimos anteriormente será de 4 anos para o militar que em 1º de julho de 22 ocupe a graduação de primeiro ou segundo sargento. Então, à época da aprovação da lei, quem fosse primeiro ou segundo sargento tinha um interstício não de 8, sim de 4. 4 anos para o militar que em 1º de julho de 22 ocupe a graduação de soldado, desde que conste em lista dentre as vagas de processo seletivo interno já homologado em edital específico, enfim, quem à época tinha já um cenário de garantia, entre aspas, de aprovação para frequentar o CTSP, a esse público também foi oportunizada uma transição, diminuindo o interstício de 8 para 4 anos. 3 anos para o militar estadual que na data da aprovação da lei, lá em 2017, ocupasse a graduação de terceiro, segundo ou primeiro sargento ou que estivesse frequentando o CTSP. Então, todos aqueles militares que já tinham uma realidade
de sargento, uma expectativa já pela aprovação do CTSP lá naquela época, para eles também foi garantida a redução estabelecida na época, que era de 3 anos. 4 anos para o militar estadual que tenha sido incluído na graduação de soldado até 31 de dezembro de 2012 e não se enquadre nos incisos anteriores. Então também foi garantida uma redução de interstício para os soldados com 10 anos de brigada à época da publicação da lei. Assim como eu falei lá no artigo 8º desta mesma lei, trago aqui no artigo 20 a observação de que aqui é um ponto bem específico que trata das atribuições dos militares da carreira de nível médio. E por isso que nós temos que ter uma atenção muito importante, porque é bem possível que caia uma questão na prova voltado para essas atribuições aqui. Os militares de nível médio são, por excelência, elementos de execução das atividades administrativas e operacionais, podendo exercer o comando e chefia de menor complexidade administrativa e das pequenas frações de tropa. Enquanto nós tínhamos na carreira de nível superior, na parte administrativa, média e alta complexidade e médias e grandes frações de tropas, nós vamos ter nessa realidade do artigo 20, na parte administrativa uma menor complexidade e na parte operacional as pequenas frações de tropa. Bom, finalizamos então aqui a nossa aula de revisão da disciplina de Direito Institucional. Fizemos uma revisão básica, bastante objetiva, da 10.990, Estatuto dos Militares, da 10.991, Lei de Organização Básica, da 10.992, Lei da Carreira dos Militares, do Decreto 42871, que regulamenta a Lei de Organização Básica, e da Portaria da SSP de 2002, que trata do regimento interno da Brigada Militar. Repito, é importante analisar com detalhe as nossas aulas anteriores e ver todas as explicações pontualmente, artigo por artigo. Aqui o que nós fizemos hoje foi, considerando a proximidade da prova, tentar esmiuçar de forma mais célere e com uma maior chance de encontrar essas questões na prova, considerando de novo o que eu falei. Questões que já caíram em outros concursos, alterações da lei e situações que estão mais voltadas para a atividade do sargento, que é o cargo que estamos buscando com aprovação nessa prova.